Bom dia, pessoal. Hoje, como havia prometido, né, vamos desenvolver aqui uma aulinha de reforço para justamente as pessoas que estão agora no oitavo período do curso de contabilidade e da nossa disciplina empreendedorismo, né? Então vamos lá, vamos começar a aula. Bom, essa é a primeira parte da qual havíamos, né, iniciado, onde foca basicamente os princípios, né, do processo de administração, extremamente útil para o desenvolvimento do entendimento sobre empreendedorismo. Importante ressaltar e lembrar que, né, que temos lá o nosso canal, o professor Hélio Braga, lá no YouTube, que é importante vocês estarem sempre revisitando caso precise de assistir, né, mais algumas vezes para ter toda a compreensão, né, daqueles básicos que fatalmente vão cair em algum momento das provas da primeira, segunda chamada ou prova final. Como sempre gosto de explicar, né, apresentar aí nas minhas disciplinas, sempre essa palavra é extremamente bem-vinda para quem não sabe onde quer chegar, qualquer caminho serve. Bom, vamos começar. Inicialmente, só gostaria de deixar bem claro que isso é apenas uma aula de reforço, é apenas uma orientação, estamos, né, revisitando esses saberes e, na medida do possível, gente, busquem outras informações do que apenas no nosso slide. Bom, algumas palavras sobre empreendedorismo. Empreendedorismo é o principal fator promotor do desenvolvimento econômico e social de um país, né? Identificar a oportunidade, agarrá-las e buscar os recursos para transformá-las em negócio lucrativo. Esse é o papel do empreendedor e esta é a principal fala da ONU, né? A ONU sempre insiste em que o melhor desenvolvimento ou a maneira mais adequada para se desenvolver uma região é através das ações empreendedoras. Ok? Muito bem. Vemos aqui um gráfico do fluxo processual administrativo. Isso quer dizer o seguinte, que qualquer ação administrativa, qualquer, né, entendimento de um processo de administração, ele começa começa a estabelecer os objetivos. E esses objetivos eles podem ser, né, de resultado, né, quantitativos ou de desempenho, ou de natureza, né, de qualquer tipo de espécie, por exemplo, pessoal, né, empresarial, enfim. Então, o fluxo processual administrativo começa no estabelecimento de objetivos, de metas, sempre lembrando que o objetivo difere do entendimento de metas, pois as metas estabelecem um tempo, né? Então, objetivo, comprar um carro. Meta, comprar um carro este ano, ok? Mas para que possamos atingir os objetivos, é importante que nós tenhamos o que? Recursos. E eu insisto, quase que de forma, né, me permitam a questão do mantra, né, que os recursos são de naturezas financeiras, administrativa, materiais, humanas e mercadológico. Então, recursos financeiros, grana, empréstimo, crédito, natureza administrativa, qualquer tipo de organização, pode ela ser analógica, pode ser física, pode ser digital, pode ser um livro, pode ser uma estante, um computador, né? A natureza de materiais são todos os insumos ou equipamentos que estão envolvidos com relação ao processo. As questões dos recursos humanos são todas as pessoas que fazem parte, né, desse processo administrativo, ou produtivo, ou empreendedor. E as questões mercadológicas, que envolvem toda a questão da comunicação, do marketing, da disposição, né, desse esforço comunicacional para chamar a atenção das possíveis possibilidades, né, no sentido do atendimento de necessidades ou desejo de alguns clientes. E finalmente tomaram a decisão. Faz parte do fluxo processual administrativo tomar decisões. E a gente sabe que tomar decisões não é uma coisa tão simples como né, a maioria das pessoas supõe. Até porque existe uma ordem, né, que classifica essas decisões, né, levando em consideração as ordens que vêm do nível estratégico, né, que são decisões estratégicas, ou de repente do nível tático, ou do nível operacional, chão de fábrica. Ok?
Importante lembrar, então, que tomar decisões, ter recursos, facilitam o atingimento dos objetivos. Bom, gente, isso aqui é importantíssimo, né, para que possamos, né, dar seguimento ao entendimento sobre o processo de administração. Primeiro, o que é uma organização? Organização, como é que está escrito aqui, uma organização é uma combinação de esforços individuais que tem por finalidade realizar um propósito coletivo. Importantíssimo esse entendimento, certo? São os esforços individuais em busca de um propósito coletivo. Bom, também pode ser uma organização, é uma entidade social conscientemente coordenada por uma liderança, utilizando os recursos organizacionais de forma equilibrada, com uma fronteira relativamente identificável. Insisto, de repente passa um caminhão na rua, todo vermelho, com as letrinhas, né, brancas, normalmente as pessoas associam a Coca-Cola, e por aí vai, que funciona numa base relativamente contínua para alcançar um objetivo, isto é, quando as pessoas estão, né, dentro de um espaço em um determinado momento, essas pessoas estão, né, agindo de forma a que possam alcançar esse objetivo. E ao menor custo possível. Fundamental. Okay? Se a gente não tiver o estabelecimento de uma meta orçamentária ou, de repente, um recurso, né, de um orçamento a ser buscado, nossa, se não tiver isso, é possível que estoure e muito, né, os recursos que nós precisamos gerenciá-los. Bom, gente, a gente está entrando naquilo que se determina, né, na nossa aulinha de reforço, o que é a administração, como é que é definida a administração. E aqui nós temos o nosso amigo, né, professor emérito James Stoner, onde ele diz o seguinte, que a administração é o processo de planejar, organizar, liderar e controlar os esforços realizados pelos membros da organização e o uso de todos os outros recursos, isto é, recurso financeiro, administrativo, material humano e mercadológicos, para alcançar os objetivos estabelecidos. Primoroso. Chama atenção, inclusive, que ele usa a palavra liderar, que, na minha opinião, eu acho que é a melhor palavra do que necessariamente a palavra, né, dirigir. Bom, aqui tem outra definição, isso agora do nosso amigo, professor emérito Hidalberto Chiavenato, onde ele diz que a administração é um processo de planejar, organizar, dirigir e controlar o uso dos recursos ao fim de alcançar um determinado objetivo, cuja tarefa básica da administração é a de fazer as coisas por meio de pessoas de maneira eficiente e eficaz. Veja que ele substitui a palavra liderar por dirigir, porque parece-me que nós entendemos melhor a palavra dirigir do que liderar. E veja que tudo isso é feito através de pessoas. Então, ninguém faz nada só, né? Pelo menos não a nível corporativo, né? De forma empreendedora, em forma administrativa, né? Ou gerencial. E aqui, gente, tem esse slide que é extremamente importante. Um dos slides que eu acho que é bastante relevante, porque toda vez que a gente fala sobre planejamento, afinal de contas, o que é planejar? Lembre-se, planejar é estabelecer objetivos, a missão, examinar alternativas, determinar as necessidades de recursos, né, para que a gente possa botar o nosso empreendimento em curso, criar as estratégias para o alcance dos resultados. Quer dizer, planejamento é isso, é pensar num determinado momento para que a gente possa fazer a organização desse planejamento. E o que é organizar? Criar uma estrutura, desenhar os cargos, as tarefas, né, estabelecer as posições de staff, quem lidera quem, de que maneira, como, coordenar as atividades de trabalho, estabelecer políticas e prioridades, definir a alocação dos recursos, né? Então, isso é organizar o planejamento. Outra tarefa da administração é a direção, né? Aquilo que James Stoner fala sobre que é liderança. Então, o que é direção? Conduzir e motivar os funcionários no alcance das metas, estabelecer comunicação com os stakeholders, aí eu abro um parênteses, todos precisam ter o entendimento do que é stakeholders. E stakeholders são os públicos interessados, são as pessoas que têm interesse que aquela determinada organização ou esforço, né, administrativo ou de empreendimento, né, empreendedor, ele possa ter algum determinado resultado. E aí, a exemplo do que eu já havia falado em sala de aula, sobre os stakeholders com relação à universidade, né, ou à faculdade
Joaquim Nabuco, por exemplo, são os professores, são os funcionários, os diretores, coordenadores, são os alunos, é o governo do estado, né, a Receita, a Fazenda, quer dizer, o público em torno, o cara que vende lá cachorro-quente, todas essas pessoas têm interesse que a organização, né, desenvolva bons frutos. O que é a apresentação de solução de conflitos? É importante que a direção, né, as pessoas que estão gerenciando, né, algumas atividades ou uma atividade empreendedora ou empreendedorismo, é importante saber lidar com soluções, né, principalmente com relação aos conflitos. Confronto é até importante, né? Confrontar ideias, confrontar pontos de vista. Dois pontos de vista confrontados, é possível que haja um terceiro a ser melhor observado, né? Enfim, mas conflitos não. Conflitos precisam ser erradicados, precisam ser eliminados, precisam ser realmente bem conduzidos para que a organização possa voltar a ter foco, né, nos seus objetivos, metas, né? E, finalmente, gerenciar mudanças. Gente, gerenciar mudanças não é uma coisa fácil. Todos nós temos resistências. Então, a direção é preciso ter essa competência de saber lidar com pessoas. Outro é a questão do controle. É outra atividade, né? A última função da administração, que é justamente estabelecer os indicadores de desempenho e padrões normativos. Tornar as ações necessárias, tomar as ações necessárias para a melhoria do desempenho. Então é importante a gente ter sempre, né, tipo um checklist para verificar se as atividades foram feitas ou não, ter de repente um P&L, um plano de contas para verificar se as contas foram atingidas ou não, se foram ultrapassadas, se foram economizadas, para verificar o retorno sobre investimento, né, que é o ROI lá no final da planilha. Enfim, algumas ferramentas conceituais básicas da administração. Por exemplo, o que é um PDCA? Gente, PDCA é uma das principais ferramentas, né, da administração, a primeira ferramenta conceitual que os administradores deveriam estar sempre em mente, e assim, obviamente, são os contadores, são os empreendedores. O PDCA, né, começa pelo planejamento, né, em seguida há uma ação, um conjunto de ações planejadas que são executadas, verifica-se o que foi feito segundo o acordo, né, com o planejamento, constantemente, né, e obviamente repetidamente, e torna-se uma ação para eliminar ao menor mitigar de defeitos, né, um determinado produto ou ação. Resumindo, o que é PDCA? É uma ferramenta que nos ajuda a pensar ou planejar tudo aquilo que vai ser feito, verificar, né, tudo que foi feito segundo o planejamento e agir de forma corretiva. Importante lembrar que PDCA vem do inglês, né, Plan, Do, Check, Act, que possa ser que caia na prova ou como alguma outra situação que tem lá. Círculo ou ciclo de Deming é a mesma coisa do PDCA. Ciclo de Stewart é a mesma coisa. Círculo ou ciclo de controle também é a mesma coisa que estamos falando sobre PDCA. E, obviamente, a questão do círculo ou ciclo de riqueza contínua. Gente, tudo isso é PDCA. Ok? Bom, aqui tem um exemplo clássico do que é um PDCA, né? A gente pode dizer até que esse é um PDCA de Ishikawa, onde nos orienta o seguinte: o que é planejar dentro do PDCA? É localizar problemas, verificar oportunidades, é estabelecer objetivos, é metas. Qual o segundo passo dentro do planejamento do PDCA? É analisar o fenômeno. Aquele problema de fato é um problema? Aquela oportunidade de fato é uma oportunidade? Depois que a gente faz essa análise, a gente vai verificar o processo. Como é que a gente faz para alcançar aquele determinado objetivo baseado numa determinada oportunidade? Depois estabelecer um plano de ação, que em administração nós chamamos de que é o 5W2H, que é quem, que, quando, onde, como, porquê, né? Por quanto. Então tudo isso é importante estabelecer. Depois que a gente planeja, a gente executa aquilo que foi planejado, né? Esse é o quinto passo, que é conduzir um plano de ação. Depois tem a atividade de verificação. Então é verificar se os alcances das metas foram atingidos, né? Verificar se o passo a passo de um determinado processo ele está indo, né, de forma adequada. Depois
tem o momento, né, de action, de agir de forma corretiva. E isso é preciso identificar quais foram os insucessos, quais são as ações corretivas necessárias e o mais importante, que todo entendimento, todo conhecimento, ele precisa se transformar em um treinamento ou uma capacitação de forma mais adequada para atingir lá, né, novos objetivos, para que seja feito, né, um plano de ação para novos objetivos, para que haja novos indicadores, né, e assim a gente vai girando o PDCA. Aqui tem um exemplo de PDCA, né, que muito possivelmente foi feito dentro de uma organização que talvez lide com a questão de segurança, que tem a ver com segurança do trabalho, talvez dentro de uma empresa, uma indústria, de repente um canteiro de construção civil. Aí tem lá escrito P, né, na área de planejar. Escrever procedimentos de emergência, preparar cronograma do projeto, elaborar organograma da filial. E o que é D do fazer, né? Realizar o treinamento de combate a incêndio, comprar os materiais do projeto, os EPIs, os EPCs, realizar reunião com a equipe do projeto, né, para verificar o andamento, o sentimento, se a atividade está sendo feita ou bem feita. E o que é cheque? Verificar. Os funcionários conhecem os procedimentos, né? É verificar se os funcionários conhecem os procedimentos, fazer de repente uma entrevista, fazer um teste, medir o avanço físico do projeto, de repente calcular a porcentagem do que foi executado ou não, medir a satisfação de um determinado cliente, que pode ser o cliente interno ou o cliente externo, e finalmente agir de forma corretiva. Por exemplo, corrigir os procedimentos de emergência que foram identificados como falhos ou de repente não contemplou, né, a meta, né, do indicador de performance. Contratar mais gente para trabalhar no projeto, talvez esteja precisando de uma pessoa com algum conhecimento mais específico. Implementar sugestões de melhoria de clientes. Então, é levantar as sugestões das pessoas e tentar replanejar, refazer, reverificar, né, e tomar alguma ação necessária caso ainda persista. Bom, gente, estamos agora naquilo que eu acho fundamental para o empreendedor, para o contador, né, segundo as palavras do próprio Ricardo Emanuel, né, da empresa Ácora, que nos visitou há uns 15 dias atrás, que na verdade é a análise do macroambiente. Afinal de contas, o que é uma análise do macroambiente? A que ela se propõe? Consiste, né, a análise do macroambiente consiste na identificação de tendências ou ameaças a partir de inovações ou desafios causados por fator negativo no meio ambiente, o que poderá levar, na ausência de uma correta administração, ao retrocesso ou ao declínio, né, de uma empresa, de uma organização, de um projeto. A organização, de frente ao seu ambiente, pode assumir duas posições diante desses desafios. Adaptar, né, que ocorre, né, a reação após a ameaça se concretizar, ou uma ação proativa, assume os riscos de tentar mudar as regras do negócio. Bom, resumindo, gente, a análise do macroambiente é uma avaliação que precisamos fazer daquele ambiente em qual estamos, né, se inserindo, caso seja um projeto, ou estamos inseridos, caso seja já uma organização, né, que já está em curso, de maneira a gente avaliar as questões as variáveis político-legal, quais são as questões políticas que podem estar interferindo ou não no nosso negócio. Exemplo que hoje acontece no Brasil, né, as turbulências políticas terminam comprometendo muitas organizações, as nossas vidas, inclusive. As questões legais que dia a dia estão sendo modificadas, principalmente na contabilidade, que precisa ter um acompanhamento muito ostensivo, no sentido de mudanças, que isso pode comprometer o próprio trabalho, pode gerar multas, né? E obviamente pode gerar um desgaste ou penalidade para os clientes. As questões tecnológicas, havíamos dito em sala de aula que o processo de contabilidade nos últimos 15, 20 anos ele mudou severamente devido à tecnologia, e é importante a gente entender que essas variáveis tecnológicas podem interferir em alguns negócios, além da contabilidade, né? Então, estar atento à tecnologia é algo interessante. Outros são as questões da concorrência. Precisamos, né,
entender que tipo de concorrência estamos inseridos, né? Quais são os nossos competidores, né? Eles estão competindo por preço, por qualidade, uma qualidade por um preço competitivo, uma péssima qualidade com um preço caro. Bom, tem competição para tudo. Então precisamos acompanhar as questões da concorrência. Outra variável é a variável que são a variável econômica, que aflige a nossa sociedade, sabe? Ela é avassaladora. Então, por exemplo, a inflação que corrói, né, o poder de compra, de repente a desvalorização do real ou a excessiva valorização do dólar, por exemplo, são coisas que podem comprometer um determinado negócio. Para quem exporta, é importante que o dólar esteja muito alto. Para quem importa, é importante que o dólar esteja muito baixo, né? Enfim, essas são as questões econômicas que são pertinentes a essa análise do macroambiente. E outra, a última, podemos falar, podemos falar sobre as questões que envolvem as questões sociais, culturais e demográficas. Sabemos que o avanço social, né, tipo o advento, o resultado de uma melhora social, nossa, isso transforma, né, com determinados, como é que eu posso dizer, determinados tendências de consumo, né, formas de consumir um determinado produto ou serviço. As questões culturais, todas as vezes que nós avançamos culturalmente, né, principalmente na escolarização, na educação do nosso povo, a gente sabe que a gente termina tendo novos hábitos. Isso é importante acompanhar. E, finalmente, as questões demográficas, que é justamente o aumento ou a redução da população. Então, há cidades, né, tipo Cumaru, que passou por um processo curioso de redução, né, da sua população. Isso compromete a arrecadação, isso compromete ao mercado, né, interno do município. Então, isso é complicado, né? Esse crescimento ou redução vegetativa da população compromete, né, determinados produtos ou serviços. Bom, aqui a gente tem, gente, uma disposição de uma análise de mercado, né? Então, temos lá as forças político-legais que falamos, as forças da concorrência, as forças econômicas, as forças tecnológicas e as forças sociais, culturais e demográficas. Isso interfere nas relações entre fornecedores e organização, organização e fornecedores, fornecedores e clientes, clientes e organização e clientes e fornecedores, cliente e organização. Veja que isso interfere bastante, ok? E eu não poderia deixar de não falar, porque é muito, 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 muito importante para o processo empreendedor a gente fazer uma boa análise de SWOT. Então, o que é uma análise SWOT? Ou uma análise fofa? É uma ferramenta utilizada para fazer análise de cenário ou de ambiente, sendo usado como base, né, para a gestão e planejamento estratégico de uma organização, mas podendo, devido à sua simplicidade, pode ser utilizada para a criação de um blog, né, ou um vlog no YouTube, né, como estamos desenvolvendo, ou uma gestão de escritório de contabilidade. Aí o termo, né, SWOT, é oriunda do inglês, que é um acrônico, né, da palavra força, que é strengths, da fraqueza, que são weakness, de oportunidades, que são opportunities, e de ameaça, que é a palavra threats. Enfim, então a técnica de análise SWOT foi elaborada, né, pelo norte-americano Albert Humphrey durante o desenvolvimento de um projeto de pesquisa na Universidade de Stanford durante as décadas de 60 e 70. Veja que a ferramenta não é tão longa, não é tão velha assim, temos assim, em tempos, né, de história, da historiografia da administração, é uma ferramenta até recente e extremamente válida. Ela nos ajuda, gente, principalmente a entendermos de forma 360 graus, de repente, uma ideia, um planejamento, né, uma organização. Sempre lembrando que quando a gente fala de FOFA, né, tipo força, oportunidade, fraqueza, ameaça, é preciso entender que no ambiente interno a gente vai focar no quê? Nas nossas forças ou nossas fraquezas. No ambiente externo existe um olhar sobre as oportunidades que demandam do mercado e as ameaças que podem vir, né, desse universo da concorrência, né,
das questões econômicas, enfim. Então, as ameaças também vêm, assim como a oportunidade do ambiente externo. Então, qual o lance? É verificar o seguinte: uma ameaça com ponto forte é o quê? A gente precisa potencializar o ponto forte para que a gente se mantenha, né, ativo dentro de um mercado. Há uma ameaça com ponto fraco, é uma questão de sobrevivência, a gente tem que erradicar aquela fraqueza, senão a gente vai terminar padecendo. Um negócio pode falecer, um negócio pode morrer, né, ele pode falir se a gente não cuidar dos nossos pontos fracos. Oportunidades com pontos fracos. Então é o seguinte, se a gente melhora um ponto fraco na empresa, a gente cresce organizacionalmente, a gente pode crescer no mercado. E quando a gente tem uma oportunidade e um ponto forte, a gente tem que desenvolver, certo? Então o entendimento da análise SWOT é extremamente importante porque ele nos ajuda a ter uma ideia, né, de 360 graus, o entorno da organização, onde a gente possa tirar algumas conclusões a nível de planejamento, organização, direção e controle. Bom, gente, temos aqui, né, o último slide da nossa aulinha de reforço, que eu gostaria que vocês, por favor, eu volto a assistir. A análise de SWOT é muito importante para que o empreendedor, o contador, o aluno de contabilidade dentro da disciplina empreendedorismo possa ter uma noção, né, das possibilidades a partir de uma análise SWOT. Vamos lá, força, né, as questões internas. Uma boa imagem, uma qualidade de produto, um baixo preço, de repente são as parcerias que a organização, né, construiu, é uma forma de distribuição, é bastante eficiente ou não, de repente a empresa, né, é líder de um determinado segmento, isso é importante, né, a questão da competência, da tecnologia própria. Agora, o que são fraquezas de uma organização? A falta de direção, estratégia, baixos investimentos em inovação, linha de produtos muito reduzidas, né? Ou de repente distribuição limitada a determinadas regiões e não a todo um determinado mercado, custos altíssimos ou um preço muito alto, problemas operacionais internos gravíssimos, principalmente na comunicação, falta de experiência da administração, isso aqui inclui a maioria dos escritórios de contabilidade que eu conheço, nós tem falhas, sabe, são infelizes falhas na área da administração, né, do administrativo. Falta de formação dos funcionários são fraquezas. Já o que são oportunidades? De repente um rápido crescimento do mercado, uma determinada tendência, abertura a mercados estrangeiros, de repente uma oportunidade é uma empresa concorrente tendo dificuldades, é uma oportunidade, de repente surge no horizonte, né, novas tecnologias e como absorver essas tecnologias, mudanças demográficas. Às vezes a empresa percebe que vegetativamente uma determinada região está em explosão, né, de crescimento demográfico, então é importante de repente estar explorando aquela região versus, né, o tipo de mercado, né, do tipo de produto que ela oferece. Diminuição das regulamentações, né? Isso é uma oportunidade, dependendo da situação que você está inserida. A gente sabe que regulamentação é um processo caro, que às vezes atrapalha a velocidade, né, de alguns projetos, de alguns produtos. E finalmente, que são ameaças, né? Recessão econômica, né? Hoje vemos que o Brasil aí está passando por um processo de turbulência política, estamos aí passando por um processo de recessão. As pessoas podem dizer até que não, talvez o governo até diga, não, a economia melhorou, mas o que eu tenho visto é muita empresa fechando, muita gente na rua, o índice, né, da quantidade de famílias endividadas está, né, pela hora da morte. Então essas questões, né, que envolvem a recessão é complicada. Novas tecnologias, de repente a gente está usando um tipo de processo obsoleto, então novas tecnologias podem facilitar a produção, baratear a produção, e a gente aí apegado a uma tecnologia antiga. Mudanças demográficas, já havíamos falado, porque da mesma forma que pode ser algo em termos de oportunidade para determinados produtos, também a diminuição vegetativa da população, né, tipo, a diminuição de pessoas numa determinada área, isso também pode afetar uma organização. Empresas rivais optam por novas estratégias, quer dizer, se a gente não tiver um benchmarking bastante eficiente, é possível que a gente, né, seja enlaçado, né, pelas estratégias de outras organizações.
De repente a gente quer operar no mercado exterior, aí existem barreiras, como os Estados Unidos, né, tá levantando barreiras comerciais, isso atrapalha as organizações, desempenhos negativos das empresas associadas ou da organização. A gente sabe que prejuízo é complicado lidar, em algum momento ele cobra, sabe, o estar ou sair de uma organização, né, de um determinado mercado. E o aumento da regulamentação. A gente sabe que algumas empresas, se aumentar a regulamentação, é possível as empresas, né, se sentirem, sabe, se sentirem, digamos assim, com baixa produtividade ou de repente de baixa velocidade. As empresas podem padecer disso. Senhores, não querendo me estender mais, eu gostaria que todos pudessem, né, comentar com os outros colegas, olha, tem lá a aulinha, já está publicada. Não deixa de ouvir isso antes de fazer a prova, ok? Gente, sucesso a todos vocês. Obrigado.